E aí, gente, bora aprender inglês com a série Todo Mundo Odeia o Chris. Um diálogo natural, com bastante expressão idiomática, vocabulários que você vai usar muito no seu dia a dia e também com um guia de pronúncia para você conseguir entender a maneira nativa com que eles falam. Então, bora pro vídeo. Essa aula será dividida em algumas partes. A primeira parte é a gente ouvir o diálogo sendo executado. A segunda parte a gente vai pegar cada frasezinha e debulhar em cima dela, aprendendo todas as expressões, significados e como você pode utilizar essas palavras. E a terceira parte é uma parte muito importante, onde você vai entender a forma com que eles pronunciam cada uma dessas palavras, dessas frases, e como é que eles usam essas palavras também, de forma bem natural, de forma bem nativa, tá certo? E logo depois a gente vai ouvir novamente esse diálogo, só que dessa vez eu tenho certeza, eu te prometo, que você vai conseguir entender tudo o que eles estão falando, porque você vai ter entendido a forma com que eles pronunciam, a forma com que eles usam as palavras, e realmente é uma mágica acontecendo. Então fica até o final porque vale muito a pena. Vamos então agora para a primeira parte da aula, que é ouvir o diálogo que a gente vai estudar, tá bom? Então prestem muita atenção, não tem problema se vocês não entenderem muita coisa agora, é só pra gente conseguir ouvir a primeira parte. Listen, when y'all get to the house, don't ring the bell or knock on the door. Just wait, okay? Whatever. What if I have to go to the bathroom? Go to school. That bathroom is so nasty. Listen, if you wake up Daddy, he's gonna punch me square in the face. If he does that, I'm gonna punch you in the face. And then he's gonna kill me and wind up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? No, no. Ok, bora pra aula. A parte 2 vai ser a gente entender o que está sendo dito, frase por frase, palavra por palavra, para você conseguir ter entendimento e aprender com esses vocábulos, tá bom? Vamos lá. Então o Chris começa dizendo aqui: Listen, when all get to the house, don't ring the bell or knock the door. Just wait, ok? E aí o Drew ele responde whatever. Bora lá. Aqui, gente, listen significa ouça, tá bom? Listen. A pronúncia, a gente não vai pronunciar o T, então não é listen, é listen, sem a pronúncia do T. Isso é um detalhezinho que eu já quis explicar para vocês entenderem. Vamos seguir. When you all, olha lá, when significa quando, tá bom? Essa forma que ele escreveu aqui, com o Y e a vírgula ali, o apóstrofe, you all, é uma abreviação para you, ok? You all. Quando vocês chegarem, get to the house. Olha só, o verbo get, o polêmico verbo get, aqui ele está sendo usado como um sinônimo de chegar em algum lugar, tá bom? When you, quando vocês, todos, tá? All significa todos, então quando vocês todos get to the house, chegarem to the. Então, get to the significa chegarem em algum lugar, tá bom? Get to the house significa casa. Então, vocês devem saber já que house significa casa. Então, o que significa essa frase toda? Listen. When you get to the house, when you all get to the house, significa quando vocês todos chegarem em casa, entendido? Bora então para o próximo bloco. Don't ring the bell or knock the door. O que significa este bloco de frase aqui, gente? Olha lá. Don't ring significa não. E aí, vamos lá. Don't ring the bell. Não toque a campainha. Don't ring significa não toque, no sentido de tocar a campainha, tá? Porque o verbo touch significa... O verbo touch, aqui ó, onde eu estou digitando aqui, ele significa tocar, tá bom? Só que nesse caso, quando a gente fala de apertar a campainha, a gente vai usar o verbo ring, tá bom? E the bell pode significar sino, ok? Ou campainha. Como neste caso a gente está falando de um contexto de casa, obviamente que ele está falando de campainha. Então, don't ring the bell significa não toque a campainha.
Aí você pode estar se perguntando, mas por que não é no ring the bell? Não toque a campainha, se a gente fosse traduzir para o português. Porque o no não é usado dessa maneira, tá bom? O no, ele não é usado dessa maneira. O que a gente usa é o don't. Don't significa negar o próximo verbo. Então, qual que é o verbo? O verbo é ring, certo? Então, a gente está negando o verbo ring. Don't ring, ok? The bell. Então, não toque a campainha. Or significa ou, ok? Knock the door, on the door. Significa não bata a porta, não bata a porta. Significa o seguinte, esse knock, ele quer dizer não bata na porta, tá bom? Então, bati na porta e não tinha ninguém. I knocked the door and there is no one. Ok? Knock significa bater, on the door, a porta. Então, a frase toda vai significar não toque a campainha ou não bata na porta. Don't ring the bell or knock the door. Tá bom? Aí ele vai dizer ali depois. Vamos lá, vou continuar aqui. Ó. Just wait. Ok? Just wait. O que significa just wait? Just vai significar apenas. Apenas. Wait significa esperar. Just wait. Apenas espere. Ok. E aí o Drew vai responder, whatever. Whatever significa tanto faz. Olha lá. Whatever significa tanto, tanto faz. Então, você quer ir no parque? Whatever. Você não liga para isso, ok? Então agora a gente vai ouvir novamente esse diálogo para você entender o que está sendo dito. Bora lá. Listen, when y'all get to the house, don't ring the bell or knock on the door. Just wait, okay? Whatever. Vamos lá para a parte de pronúncia. Vamos lá para a parte de pronúncia desse bloco. Perceba então que o listen, o T não é pronunciado. Então a gente escreveria algo como isso aqui, listen, ok? When you all get to the house, ele não pronuncia o T, get to the house, get to the house. Ele não vai pronunciar esse T e vai pronunciar o to da palavra to, ok? Get to. Só que a gente vai fazer to, é mudo. To the house, to the house. Listen, when y'all get to the house. Listen, when y'all get to the house. Listen, when y'all get to the house. Listen, when you all get to the house, don't ring. Olha lá, o don't a gente não vai pronunciar o T, don't, ok? A gente vai pronunciar don't. Mas é importante você deixar bem evidenciado que tem um N ali, tá bom? Don't, porque pode ser confundido com do. Então, don't ring the bell, don't ring the bell. Olha lá, o esse the aqui, gente, ele é quase que não é pronunciado, ó. Don't ring the bell, the bell, the bell, the bell. Don't ring the bell. Repita comigo. Don't ring the bell. E olha só, esse don't aqui não é don't. A língua não vai lá na frente, don't. Ela vai no céu da boca, então. Don't ring the bell, ok? Or knock it on the door. Knock it on the door. Olha o que a gente vai fazer aqui. Knock on. A gente vai emendar o K com o O. Então vamos ter a pronúncia knock it on the door. E aí a gente tem mais uma emenda aqui. Então, knock it on the door. Esse the não é pronunciado. O que a gente vai fazer? A gente vai emendar o N com o E. Knock it on the door. Knock it on the door. Knock it on the door. De novo, então, tudo. Don't ring the bell or knock it on the door. Don't ring the bell or knock on the door. Don't ring the bell or knock on the door. Don't ring the bell or knock on the door. Don't ring the bell or knock it on the door. Don't ring the bell or knock it on the door. Ok? E agora vamos para o just wait. O T é mudo. Tá bom? Então aqui a letra T ela não é pronunciada. Just wait. Ok?
whatever, é bem facinho, whatever, esse T tem som de R aqui, tá bom? T tem som de R, whatever. Então vamos ouvir mais uma vez agora, eu quero que você repita junto com ele, pra gente avançar pro próximo bloco. Listen, when y'all get to the house, don't ring the bell or knock on the door. Just wait, okay? Whatever. Vamos lá então. What if I have to go to the bathroom? Go to school. The bathroom is so nasty. Listen. You wake up, Daddy. He's gonna punch me square in the face. And if he does that, I'm gonna punch you in the face. Olha lá. A gente tem aqui várias pérolas pra gente explorar, tá bom? Por isso que aprender inglês com diálogos é muito poderoso. Inclusive eu tenho 2 e-books cheios de diálogos para você treinar o seu inglês e tá na promoção por R$ 35,90, tá? Então entra aqui e aproveita porque foi um e-book que eu mesmo fiz pensando em vocês. What if I have to go to the bathroom? Vamos traduzir isso aqui. What if I have to go to the bathroom? Significa e se eu quiser ir ao banheiro? Tá? What if? Essa expressão what if, tá bom? Ela significa e se? E se ela tal. What if she's dead? E se ela estiver morta? What if significa e se, ok? Então, what if I have to go to the bathroom significa e se eu, tá bom? What if I, e se eu, se você não sabe, o I significa eu, e se eu have to go, tiver que ir, tá bom? Have to go, tiver que ir. Tiver que ir. To the bathroom, ao banheiro, ok? Eu quero que você perceba que no slide passado aqui, olha só, ele falou to the house, get to the house. Olha o que ele falou agora, go to the bathroom. Perceba que só mudou o verbo e o local onde ele foi. Go to the bathroom, get to the house. Esse to the sempre vai repetir, ok? Então, to the bathroom significa ir ao banheiro, bathroom significa banheiro, tá bom? Então, e aí o Chris ele responde assim, go at school, go at school. O que significa? Vá na escola. Então ela fala, e se eu estiver aqui no banheiro? E ele fala, vai na escola. Basicamente isso, tá? Go at school. Se você não sabe, o go significa ir, tá bom? At significa na, school significa escola. Go at school, ok? Quando nós estamos se referindo a ir à escola, sempre vamos usar a preposição at. Então, go at school, I have to get a school, sempre utilizar a preposição at. Daí ela responde, the bathroom is so nasty. Significa, aquele banheiro é muito nojento. Então, a gente já aprendeu que bathroom é banheiro. That significa aquele, ok? Então, the bathroom significa aquele banheiro is, ok? So nasty. Quando a gente quer falar que algo é muito, a gente pode usar algumas palavrinhas de intensificação. E o so é uma delas. Então ela poderia ter falado the bathroom, vamos voltar para cá. The bathroom, parará, né? Is really nasty. É realmente nojento, né? Mas ela usou o so, que significa muito também, tá? Então, it's so nasty, é muito nojento, ok? E aí ele responde listen, que a gente já viu no bloco passado, significa escute. E aí ele vai falar agora com a Tônia aqui sobre quão prejudicial é ela acordar o pai dela, tá? Porque basicamente eles não podem tocar a campainha porque o pai estaria dormindo. E a responsabilidade do Chris manter o pai dormindo, tá bom? Então ele vai responder para Tônia, o que aconteceria. Bora lá. You wake up, Daddy. Você acorda o papai. Então, you significa você, tá? Você. Wake up significa acordar. Então, olha só, como que se fala acordar em inglês? Wake up. É um phrasal verb, ok? Wake up, Daddy. Você acorda o papai. He's gonna... basicamente ele tá falando assim, se você acorda o papai, só que ele não usou with, tá bom? Tá subentendido aqui.
You wake up, Daddy. Vamos continuar. He's gonna punch me. Olha lá, punch significa dar um soco. Ok? Então, um verbo significa várias coisas aí. Dar um soco, só a gente pode resumir a punch. Então, he's gonna punch me. He significa ele, ok? E gonna é uma contração de going to go, ok? Isso aqui é muito falado, muito falado. Então, ao invés de você falar he's going to go punch me, eles vão falar he's gonna punch me. He's gonna punch me. A gente vai substituir esse going to go por gonna. Punch me, me bater, ele vai me bater, punch me, ok? Punch me. Square in the face. Isso é uma expressão idiomática para falar que vai bater bem na minha cara, né? No meio da minha cara, ok? Então a gente pode usar essa expressão square in the face. Square in the face. A palavra square sozinha significa quadrado, tá? Quadrado. Mas perceba que nessa expressão ela vai significar bem no meio da minha cara, ok? Face significa cara. In the face significa cara. He's gonna punch me square in the face. Ele vai me dar um soco bem no meio da minha cara. E aí, ele continua dizendo, and if he does that, e se ele fizer isso, olha lá, if significa se, né? Se, he significa ele, does, fizer, né? Isso, that significa isso. E aí o Chris ele vai falar assim, ó, I'm gonna punch you in the face. Já sabemos que o I é eu, né? A gente vai usar essa contraçãozinha I'm gonna, que a gente já sabe que é going to go, punch you. Então, punch a gente também já sabe que é dar um soco, e you a gente já sabe que é você. Então, I'm gonna punch you significa eu vou te dar um soco, ok? In the face, a gente já viu também que é rosto, né? Cara. Então, eu vou te bater na cara, vou dar um soco na sua cara. Olha só, então viu, cara, inglês não é tão difícil assim, começa a se repetir. Agora vamos para a parte de pronúncia, bora ouvir mais uma vez esses bloquinhos aqui. What if I have to go to the bathroom? Go to school. That bathroom is so nasty. Listen, if you wake up Daddy, he's gonna punch me square in the face. If he does that, I'm gonna punch you in the face. Olha lá então. What if I have to go to the bathroom? What if I have? What if I have to go to the bathroom? What if I have to go to the bathroom? Talvez a gente pronuncie o T como se fosse o R. What if I have to go to the bathroom? Ok? Go at school. Aqui a gente pode ter. Então, o T tem um sonzinho de R também. Go at school. That. O T, ele não é pronunciado. Então, ele é mudo. That. Deixa eu botar de vermelho aqui. Então, the bathroom is so nasty. Tranquilo, né? Listen, a gente já sabe que esse T também não é pronunciado. You wake up, Daddy. You wake up, Daddy. Tranquilo. He's gonna punch me. He's gonna punch me. Então aqui, isso aqui é bem fraquinho da gente. He's gonna, não é he's gonna, não. He's gonna punch me. Square in the face. De novo, quando a gente tem a junção do I com o the, esse TH não é pronunciado. In the face. And if he does that, aqui a gente tem uma pronúncia bem característica do norte-americano, que ao invés de ele falar I'm gonna punch you, ele pode também falar I'm gonna punch you, ok? Olha lá, I'm gonna punch you. I'm gonna punch you. I'm gonna punch you in the face. I'm gonna punch you in the face. E aqui novamente, esse TH aqui não é pronunciado. Não é pronunciado. Nós teremos in the face. Ok? Bora ouvir mais uma vez e vamos para o próximo bloco. What if I have to go to the bathroom? Go to school.
That bathroom is so nasty. Listen, if you wake up Daddy, he's gonna punch me square in the face. Lembrando que inglês com diálogos é a chave para você conseguir falar inglês, e eu criei 2 e-books incríveis para vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, dá um like desse coisa e depois a gente vai ouvir a cena inteira para você conseguir compreender 100% dessa aula aqui, tá bom? Então vamos terminar. And then he's gonna kill me and wound up in jail. Now do you want Daddy to go to jail? E ela responde, no. Então bora lá, gente. Aqui a gente vai ter and then he's gonna kill me. And then significa então, tá? E então, quando você estivesse finalizando o que você está falando, tá bom? Resumindo tudo, então, and then he's gonna kill me. Olha lá, a gente já viu he's gonna. Eu falei que eles usam bastante. Que significa ele vai, né? Kill. O que significa kill? Significa matar. Então, ele vai me matar. Kill me. Ele vai me matar. Ok? And wound up in jail. E acabar na cadeia. Wound up significa acabar. Significa não de finalizar, mas de ele acabar indo para a cadeia, acabar fazendo tal coisa. Ele não conseguiu wound up go to the supermarket. Ele não conseguiu fazer a comida e acabou indo no supermercado, tá bom? In jail. Jail significa prisão, cadeia, ok? Now do you want Daddy? Now significa agora, tá bom? Significa agora. Do you want? Olha só, a gente tem uma estrutura de frase interrogativa. Sempre que você quiser fazer alguma pergunta e você for usar um verbo, né, que não seja o verbo to be, a gente vai usar essa estrutura de do you ou do they, que é o pronome, do we, tá bom? Então, o que ele está falando, e quando for a terceira pessoa, a gente fala does he, ok? Aqui ele está falando do you, então a gente vai falar do you, que significa, ele vai fazer alguma pergunta. Do you want? Então você quer Daddy, papai, indo para a cadeia? To go to jail? E ela responde não, tá bom? Agora vamos ouvir a pronúncia, voltamos aqui para fazer a pronúncia, ok? Bora! And then he's gonna kill me and wind up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? No. And then he gonna kill me and wound up in jail. Não tem nenhum segredo aqui, tá? And then he gonna kill me and wound up in jail. Perceba que é uma frase muito simples, não tem segredo. He's gonna kill me, ok, and wound up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? Perceba que aqui a gente pode ter o som de T mudado para o som de R. E esse artigo também, to go to jail. To go to jail? E ela responde, no. And then he's gonna kill me and wind up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? No. And then he's gonna kill me and wind up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? No. And then he's gonna kill me and wind up in jail. Now, do you want Daddy to go to jail? No. Entra lá, dá uma olhada nos e-books que eu preparei para você e dá uma curtida nesse vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado, gente. Até mais!